A gente vai iniciar hoje, como já foi até dito na liturgia, uma série de mensagens. Nós iremos caminhar 4 domingos falando um pouquinho sobre esse tema. Eu sou cristão, beleza, mas e agora? O que isso significa em nossas vidas? A gente vive num mundo onde há uma crise de identidade. Algumas coisas ainda são muito claras, outras são meio obscuras. Hoje no primeiro culto, nós temos 2 cultos. O primeiro culto das 5 horas, chegou um capitão da aeronáutica que estava barbudo. Eu falei para ele, você está de férias? Porque militar barbudo, então essa identidade é muito clara. Já tem outras que você não consegue discernir tão bem. A gente vive num mundo onde você olha para umas pessoas, você já não tem certeza se aquilo que você está olhando é para um homem ou para uma mulher. O problema é quando isso acontece com o cristão também. Eu não sei se isso já aconteceu com você, e eu espero que não. Mas alguém chega para você assim, te convida, vamos comer uma pizza domingo à noite? Ou alguma coisa assim. Aí você fala, rapaz, domingo à noite depende de horas, porque eu vou para a igreja. Você vai para a igreja? Para que igreja? Vamos lá, presbiteriana de Pirassununga. A pessoa fala assim, mas você é crente? Rapaz, mas não imaginava isso. Podia pensar qualquer um, mas não sei. Sério, não, fala sério, você vai para a igreja. Falou, mas você se converteu esses dias? Falou, não, eu sou crente desde criancinha. Aí a pessoa fala, mas você é mesmo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente é cristão, nós somos cristãos. O que isso significa para a gente? O que a gente não quer conversar esses domingos aqui? A gente não quer demonizar algumas coisas. Do tipo, agora que a gente vai ser reconhecido como cristão, algumas coisas da nossa vida vai mudar. Por exemplo, a roupa. Vai todo mundo agora usar um código de vestimenta. Não é isso que a gente vai conversar. A fala. Por favor, a gente vai mudar a nossa forma de falar. Então, quando você encontrar o pastor, você não chama mais ele de pastor, muito menos de Rafael, porque não vai pelo nome. Agora, como nós somos cristãos, a gente vai mudar a nossa forma. Quando você encontrar o pastor, você vai olhar para ele e falar, ô ungido. É ungido daqui para frente. Os líderes da igreja, presbítero e diácono, quando você encontrar ele, você vai chamar ele de vaso. Ô vaso. Porque a gente vai mudar agora a nossa forma, porque a gente é cristão, e a nossa identidade cristã tem que ser agora transparecida. Outra coisa, você tem televisão em casa? Se desfaça da televisão. Se for smart, pode trazer para mim que eu agradeço, né? Não é isso que a gente vai falar. Netflix é do diabo. Não é isso que a gente quer falar aqui. Mais do que coisas externas, simplesmente, coisas frívolas, externas às nossas vidas, a gente quer conversar sobre algo que saia de dentro e transpareça para fora. Algo que mexa muito mais com a intencionalidade, muito mais com o caráter do ser. Que pessoas identifiquem que a gente é cristão, identifiquem que nós somos seguidores de Cristo, não simplesmente por uma forma de falar. Porque tem gente que, parece que fala de um jeito na rua, chega na igreja, varão. Não é isso que a gente quer. A gente quer transparecer o Cristo que vive em nós, que mudou e restaurou nossas vidas, algo que aconteça dentro de nós, e isso seja externado. Então a gente vai conversar muito mais sobre princípios da vida cristã que tem que fazer sentido em nossas vidas. Da mesma forma que foi lido na liturgia, onde o próprio Deus há uma confissão que tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Pelo contrário, aquilo que Jesus demonstrava em suas atitudes, ele era julgado pelas pessoas, e muitos até não acreditavam ser ele Jesus, porque eles não esperavam aquele Jesus pobre, que nasceu numa manjedoura, filho de carpinteiro, mas eles esperavam Jesus rico, que tivesse a sua espada, que fosse quase um general, que levantasse um exército contra o Império Romano, mas pelas características internas de um Cristo que obedecia à vontade de Deus, veio a palavra do próprio Deus, tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Algo que acontece dentro do nosso ser e é externado das nossas vidas. Então a gente vai conversar, sou cristão, beleza, e agora? Agora algo tem que acontecer aqui dentro, e naturalmente ser externado em nossas vidas, e naturalmente algo que é natural para a gente. Por exemplo, todo lugar que eu vou, ontem eu fui pregar na igreja de Araras, lá na igreja central de Araras, e o presbítero que me apresentou falou, olha,
quem vai pregar aqui é o pastor Rafael, e ele tem um grave problema. Ele nasceu quando ele era pequeno, colocaram um microfone na garganta dele e ele fala muito alto. Nem que eu queira falar baixo, eu não consigo. Se eu tentar, eu não preciso de microfone para pregar, isso aqui é meu natural, né? É natural para que eu fale alto. Para eu falar baixo, eu tenho que me esforçar. Certa feita, nós estávamos indo no aniversário da minha avó de 85, muito. E aí a gente no aniversário dela, chegando perto do aniversário, ia ser o primeiro contato da Carla com a minha família, da minha esposa com a minha família. Chegando perto, a Carla falou assim: será que está tendo briga naquela casa? Olha o falatório, não, aquela é minha família reunida e se divertindo, né? Que é natural para a gente falar alto. Para eu não falar alto, eu tenho que me esforçar. O que a gente vai conversar sobre cristão e agora? Algo que tem que ser natural para as nossas vidas. Porque Deus trabalhou aqui, como a gente cantou, eu fui regenerado pela cruz. E aí, isso vai estrear naturalmente em nossas vidas. Hoje, eu quero trabalhar numa base nas nossas vidas, para a gente partir todos do mesmo princípio. A gente vai, na verdade, hoje tentar olhar para o espelho e ver a nossa identidade. Quem de verdade isso tudo nós somos. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7, para a gente ler a partir do verso 36. Você pode abrir sua Bíblia, ligar seu smartphone, seu celular. Se você está com o smartphone com várias opções, a gente está usando a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Então, Lucas capítulo 7, do verso 36 até o verso 50. Diz assim então a palavra do Senhor: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um vaso, um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés deles. Então ela enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-los mais? Eu acho que foi aquele que mais foi perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela lavou com suas lágrimas e enxugou com seu cabelo. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Esse texto ele é emblemático, talvez um texto famoso, você já deve ter visto, ouvido, lido sobre ele. O que acontece? Se você retornar uma página da tua Bíblia, no começo do capítulo 7, Jesus ressuscita o filho de uma viúva chamada viúva de Naim, conhecida como viúva de Naim, que vivia num território chamado Naim. Jesus encontra o enterro dessa viúva saindo daquela região, ele para aquele enterro e ressuscita aquele filho. Quando isso acontece, o texto bíblico vai dizer que a multidão começou a gritar: nossa, grande profeta apareceu entre nós, Deus mandou grande profeta no nosso meio. E aí o texto vai dizer que essa informação correu o país inteiro, e isso ficou muito efervescente
ambiente ali na vizinhança. Aí o que está acontecendo? O texto que a gente leu vai ser uma continuação justamente desse acontecimento. Então esse fariseu chama Jesus para ir até a casa dele. Algo que talvez muita gente pergunte é como que uma mulher vai e entra no meio de uma ceia, no meio de um jantar. Acontece que naquele contexto, o jantar não era simplesmente um momento particular. Hoje, se alguém for jantar na tua casa, almoçar, um momento com você, a pessoa chega na tua casa, ou dá um toque no teu celular, ou bate palma, chama, se identifica, ela entra, você fecha a porta da tua casa, você está ali, seguro, só você, aquela família, alguns amigos, bem restrito. Naquele contexto não. O jantar servia para você confraternizar com algumas pessoas, mas também servia um pouco para você se gabar de quem você era, servia para você mostrar quem eram as pessoas que você podia ter na tua casa. Esses jantares, então, eles eram feitos de frente para a rua, com as portas abertas, e pessoas ali poderiam entrar. Não podiam se sentar à mesa, se não fosse convidado, mas podia entrar, olhar, e inclusive observar o que estava sendo servido. Por isso o texto vai dizer que uma mulher adentra a casa e começa ali a observar, e não só isso, vai por trás de Jesus e começa a ter todos esses gestos que o texto narra, chorar, enxugar os seus cabelos, derramar perfume e tudo mais. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que esse texto começa, e os personagens principais do texto é o fariseu e Jesus. Só que logo no segundo versículo se apresenta essa mulher, que o próprio texto vai dizer que é uma mulher de má fama, em outras versões vai dizer que é uma mulher pecadora. E quando o texto termina no versículo 50, até do 48 em diante, o fariseu some. E a centralidade do texto volta a ser a mulher. A centralidade do texto volta a ser, não, então passa a ser a mulher. Uma mulher de má fama, uma mulher de vergonha. Isso é muito proposital pelo evangelista, porque a ideia dele, quando ele escreve esse texto, é confrontar o judeu mesmo. A ideia dele é incomodar o leitor. Imagine assim, nos dias de hoje, no contexto que a gente vive, a gente vê uma reportagem no jornal, no jornal de papel, na televisão, que uma pessoa célebre de Pirassununga, ou do Brasil, vamos ampliar, uma pessoa célebre do Brasil recebe uma visita de Jesus. Sei lá, vamos pensar em alguém que está com um ibope bom aí na sociedade. Vamos lá, Sérgio Moro, vai. Sérgio Moro, acho que o pessoal não tem. Tá bom, o ibope dele também, né? Então, Sérgio Moro recebe uma visita de Jesus. Só que no mesmo jantar entra uma mulher de má fama. No primeiro culto alguém gritou, Dilma Rousseff, né? Não foi eu que estou falando, hein? Alguém falou isso no outro culto, então vamos pegar, né? E aí a reportagem sai no outro dia. Jesus almoça na casa de Sérgio Moro, ignora Sérgio Moro e dá atenção para Dilma. O pessoal da esquerda vai delirar, o pessoal da direita vai falar, que absurdo! Jesus dando atenção para aquela mulher, negando o Sérgio Moro. Quando Lucas escreveu, era essa a ideia que ele queria. Existe um partido dos religiosos, dos fariseus, saduceus. Ele estava querendo incomodar esses caras, o texto que ele escreveu, com a forma narrativa que ele escreveu. Porque ele queria mostrar uma mensagem muito clara, ele queria passar ali um princípio muito claro, ele queria mostrar uma coisa muito clara para aquele povo. O evangelista Lucas, na verdade, queria incomodar os religiosos daquela época. Ele queria incomodar os membros da igreja presbiteriana central de Jerusalém naquela época. Ele então, ou seja, está querendo incomodar os membros da igreja presbiteriana de Pirassununga hoje. O que a gente vai fazer aqui hoje é olhar para o espelho. Mas irmãos, vamos deixar bem claro. Enquanto a gente conversar aqui, eu estou olhando para o espelho. Eu estou falando de mim. Se a carapuça servir para você, Deus abençoe e usa. Mas eu estou falando de mim. Olha o que ele está dizendo para os religiosos, entende o que eu vou falar? Para os crentes daquela época. Olha o que ele está querendo ensinar, justamente quando ele vai no meio de uma parábola. Jesus então disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata, o outro 50. Numa outra versão, um deles devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Em outros textos bíblicos, ao invés de usar o denário, vai usar outra moeda, denário, dracma. Vai usar dracma. Denário, dracma é uma moeda de prata, equivale a um dia de trabalho. Uma linguagem grega, uma linguagem hebraica, uma linguagem tradicional para os dias de hoje. Ou seja, alguém devia 500 dias de trabalho.
o outro devia 50 dias de trabalho. O que Jesus está contando uma história? Alguém devia quase 2 anos de trabalho ininterruptos, o outro devia 2 meses de trabalho. Ele está querendo mostrar para aquele cara, olha, nessa situação tem alguém que não devia uma quantidade impagável, o outro que não devia tanto assim. Ele está querendo incomodar isso aqui, perguntando para o fariseu assim, jogando nas entrelinhas para ele: quem desses dois você entende que você é? Porque pelas suas atitudes você está aparecendo que na verdade você é uma pessoa que não acha que deve tanto. Essa é uma pergunta que tem que ser lançada para a gente hoje. O quanto nós paramos para pensar que somos devedores? Às vezes eu começo a pensar, e esse é talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica nos dias de hoje. A gente achar que na verdade a gente devia pouco para Jesus quando ele morreu por nós na cruz. Olha, eu confesso, Jesus morreu por mim na cruz, eu era pecador, mas não era tão pecador assim, mas tem gente muito pior do que eu ainda estava na média, e eu falo com propriedade porque eu nasci num berço evangélico, cristão desde que nasci, então pecado mesmo, eu não cometi muito não, teve gente que cometeu bastante, mas eu também, a minha média está alta. O problema é que tem muita gente que pensa desse jeito. Quer ver só? Se a gente fosse fazer uma confissão de pecado coletivo aqui na igreja, vamos lá, vamos fazer a confissão de pecados. Aquela pessoa que assassinou, por favor, levante uma das suas mãos. Vamos ser sinceros. Se alguém levantasse a mão e falasse assim: eu já fui assassino. Se tivesse alguém do lado dele, você fala assim: meu Deus do céu, eu não sabia disso, essa pessoa assassina. A pessoa com certeza fala assim: dá licença, eu vou beber água ali, já volto. Vai beber água, volta, senta no lugar bem distante. Porque já pensou eu sentar do lado de um assassino? Para ele, esse sim é devedor. Eu nunca assassinei ninguém. Você pode falar assim: irmão, vamos fazer assim, vamos fazer uma confissão coletiva aqui. Se tiver alguém que já tutelou aqui, por favor, levante uma de suas mãos. Eu tenho certeza que o pessoal aqui do banco da frente quer pegar o celular, erguer, começar a filmar e postar no Facebook. Os adúlteros de Pirassununga, olha aí, vamos conhecer os adúlteros de Pirassununga, porque nós somos civil. Só que Jesus fez um texto bíblico, lá em Mateus capítulo 5, quando ele está falando do Sermão do Monte, e ele está falando do princípio que nos move a tomarmos certas atitudes. Ele vai dizer o seguinte: você já sentiu raiva de alguém? Pronto, você já matou. Deixa eu fazer a pergunta: alguém aqui já sentiu raiva de alguém? Principalmente em Pirassununga, no trânsito de Pirassununga, né? Aqui é uma beleza. A seta aqui, o pessoal acha que é pisca-pisca de Natal, né? Então é uma beleza. Já sentiu raiva de alguém? É simples, eu vou mudar essa pergunta. Você é casado? Pronto, você já cometeu assassinato em pensamento. Sabe uma coisa que o casamento me deu? Muito. Ideias de assassinato. Nossa, quantas vezes eu já é constante. Você é casado? Pronto, já cometeu assassinato. Então, se eu perguntar assim: quem aqui já cometeu um assassinato? Olha, pode passar o pente fino, não sobra um. Jesus também vai dizer na continuação de Mateus capítulo 5 que se você olhar para outra pessoa com desejo, pronto, você já cometeu adultério. Gente, vamos ser sinceros: se passar o pente fino aqui, mas não sobra um. Não tem jeito. Hoje em dia, assistimos sessão da tarde, não tem jeito. Aparece coisa que não devia, a cabeça vai para onde não devia, acabou. Não sobra um. Então, se eu falar assim: quem é adúltero e quem é assassino, levanta as duas mãos. Vou fazer ouro aqui na igreja. Todo mundo. Não sobra um. Sabe o lugar onde tem as melhores pessoas do mundo? Para pensar. Onde você acha que é o lugar que tem as melhores pessoas do mundo? Se você falar igreja, não cai para trás. Não é igreja. Sabe qual é o lugar que tem as melhores pessoas do mundo? Eu ouvi alguém falando baixo aqui no meio, acertou. Cemitério. Lá tem os melhores. Não fala mais mal de ninguém, não rouba mais ninguém, porque estando vivo, não tem jeito. Estando, de vez em quando o pastor tem que fazer isso. Tem que fazer velório, essa é a parte mais chata de ser pastor. Às vezes eu vou fazer velório, fazer um ofício fúnebre, chega assim, a pessoa fala: a pessoa era tão boa, tão bom marido, tão bom. Eu, sério, vou olhar para ver se é a mesma pessoa que eu conhecia antes, porque depois que morreu virou um santo. Mas depois que morreu, pode canonizar, mas vivo é uma desgraça.
Eu estou falando isso de mim, não é de vocês não. E talvez você fique assim, pastor, olha só, Jesus está falando com um religioso da época. Olha quais são as características daquele religioso. Eu vou confessar meu pecado. Olha quais são as minhas características que eu encontro naquele religioso. Dá uma olhada, as características que Jesus está pegando no pé desse cara que ele não está percebendo. Quando o fariseu viu isso, viu o quê? Viu tudo aquilo que aquela mulher estava fazendo. Ela fez ações que ela não podia ter feito. Ela soltou os seus cabelos. Isso uma mulher só fazia na presença do seu marido. Ela não podia soltar seus cabelos. Ela soltou seus cabelos e tocou em Jesus. Essa palavra no original grego, quando fala tocou, ela dá uma conotação sexual. Lembra? Lucas está falando um negócio para incomodar os seus leitores. Quando o fariseu viu que ela fez tudo isso, ele pensou o seguinte: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem esta mulher que está tocando nele. Observa como ele coloca Jesus e a mulher no mesmo pé de igualdade. Este homem, se soubesse, ele fosse realmente profeta, este homem, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Observa qual é a atitude desse cara. Ele está nada mais, nada menos do que julgando as pessoas. Isso não é uma coisa que a gente faz. A gente nunca julga alguém pela aparência. A gente nunca julga alguém pela forma de vestir, de pensar, de agir. Quer ver só uma coisa? Algum dia você já veio na igreja, ouviu uma pregação, ou minha, ou do Alfredo, ou do Juliano, ou de outro pastor que já pregou aqui na igreja, e diante da pregação dele você começa a olhar assim e falar: rapaz, será que tal pessoa está aí? Porque puxa, essa pregação seria perfeita para ela, mas olha, daria certinho, mas Deus está falando para essa pessoa e essa pessoa não está aqui hoje. Vamos ser sinceros, quem nunca tomou esse tipo de atitude? Quem nunca tomou esse tipo de postura? Eu, como pastor, às vezes já fiz isso, mas foi batata. O problema é que esse homem, por fazer isso, ele não está desfrutando da presença do Senhor ali. A pessoa, toda vez que chega na porta e fala: pastor, o senhor tem que pregar isso aqui, porque mais gente precisa ouvir isso. Eu falo: gente, a pessoa não ouve, é para ela a pregação também. Quando eu começo a achar que é para outro e não para mim, eu não estou compreendendo aquilo que Deus está fazendo, eu não estou deixando de desfrutar da presença e da palavra do Senhor ali na minha vida. Vamos ser sinceros, quem nunca julgou as pessoas? Quem nunca olhou para a pessoa e começou já a tirar determinadas conclusões? Esse homem está olhando para Jesus e falou assim: se este aí fosse profeta, saberia quem é esta aí que está tocando nele. Mas o texto continua. Olha outra característica que esse homem não percebe. Jesus, então, diante disso, conhecendo o que está na cabeça dele, Jesus respeita esse homem e pede quase que uma autorização para falar. Ele está dizendo assim: olha, então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo para lhe dizer. Quase que pedindo para ele: posso pronunciar algo? Isso era uma atitude correta naquele contexto. Uma vez que você estava na casa dele, você precisava da autorização dele para falar. E aí ele vai dizer: não, claro, Senhor. Mas é interessante que ele vai dizer o seguinte: fale, mestre. Como que ele havia acabado de chamar Jesus? Se este fosse, agora fala, mestre. Fala. Vai dizer, esse homem, além de julgar as pessoas, ele age com uma falsidade tremenda. E aí é uma coisa mais tranquila ainda, porque você tem um problema que a gente não tem, mas ele é de falar mal das pessoas. Mas a gente não faz isso. Nunca aconteceu isso. Eu estou falando mal do Rafa, estou conversando com o Alfredo falando mal do Rafa. De repente o Rafa fala: rapaz, eu estava falando de você até agora, mas que saudade de você. Mas você tocou bem o violão hoje. A gente não vai fazer isso, né? De falar mal das pessoas. A gente nem gosta quase de fazer isso. Eu com a Carla, esses tempos atrás, a gente fez um exercício. Vamos sair de casa, só eu e você. Vamos fazer um passeio. Vamos deixar o nosso celular no carro, vamos ir para algum lugar, vamos ter um momento a sós. Vamos conversar sem tecnologia nos atrapalhando. A gente sentou, olhamos um para a cara do outro e assunto. Não vinha assunto, não sabia. Até que a gente começou a falar mal dos seis, aí foi a noite toda, aí sobrou. Conversamos a noite toda, beleza. Vamos ser sinceros, quem aqui nunca fez aquela brincadeira quando tem uma roda de amigos conversando, de repente acaba o assunto e você fala: bom, vamos falar mal de quem agora? Né? Quem nunca fez isso? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente não tem a oportunidade, a gente gosta, desfruta do privilégio de falar mal dos outros?
Eu estou falando sobre mim. Não estou falando do sei, não. Eu estou me olhando no espelho. Jesus está dizendo para o fariseu, cara, você não está entendendo que é para você isso. Esse fariseu, ele é membro da igreja presbiteriana de Jerusalém, lá da central presbiteriana, central de Jerusalém. Deus está falando isso com ele. Você não está entendendo. Isso é para você, porque você é o cara que tem esse perfil de ser falso, de julgar as pessoas, de falar mal dos outros. E isso acontece, esse cara deixa então de reconhecer quem é Jesus, de reconhecer ali o poder de Jesus, porque diante disso, olha a falsidade que ele age. Vamos dizer que a gente não é assim. Durante a semana, uma postura. Domingo, para vir para a igreja, é hora de morfar, né? Vira crente, veste a roupa de crente e vai para a igreja. Durante a semana, encontra as pessoas na rua. Ô mano, como você está? Chega domingo na igreja, parece que ele não entrou na igreja, ele passou pelo túnel do tempo, ele viajou 30 anos para trás. Aí ele chega na igreja, durante a semana foi manda para todo mundo. Chegou na igreja domingo, paz de Deus, amém, Deus abençoe, glória. Até o linguajar muda. Gente, isso é falsidade. Quando a gente age dessa forma, a gente está sendo falso. Na rua, não, beleza, engana todo mundo, não paga ninguém na rua, chega na igreja, vira um santo. E eu já falei para os irmãos, quando eu percebi com os irmãos, mas eu repito, eu me lembro quando eu era testemunho, não, triste, quando eu era criança, no mesmo ano, na igreja batista que eu era membro, eu ganhei uma medalha como melhor aluno da escola dominical. Tinha ido em todas as escolas dominicais do ano, tinha feito todas as tarefas e todas as leituras diárias. Eu lembro que a leitura diária a gente fazia e colava uma estrelinha. Tinha feito todas o ano inteiro. No mesmo ano que eu fiz isso, ganhei a medalha como melhor aluno da escola dominical. Acabou o ano, começou o próximo ano, eu fui para um acampamento de carnaval. E no acampamento de carnaval eu encontrei uma menina que estudou comigo o ano todo. Quando eu olhei para essa moça, eu falei, gente, ela está aqui no acampamento, quem sabe ela não se converte? Olha, está aqui no acampamento, que bênção. Só que quando ela me viu, ela falou, gente, o Rafael está no acampamento, quem sabe ele não se converte aqui nesse acampamento. No mesmo ano que eu ganhei como melhor aluno da escola dominical. Na igreja, eu era o melhor aluno da escola dominical. Na escola, não era o pior aluno, mas eu me destacava por alguns motivos, assim, que esses tempos atrás eu encontrei o diretor da minha escola, quando eu era criança, num passeio na pousada do Rio Quente, em Goiás, eu com minha esposa. Eu encontrei o diretor, senhor, você lembra de mim? Ele me olhou assim, você não é daquela turma que tacou fogo na cortina? Na mesma época que eu ganho como melhor aluno da escola dominical, eu faço parte de uma turma que taca fogo na cortina da escola. O que é isso? Falsidade. Não reconhece a Cristo. Como se eu estivesse enganando principalmente a Cristo. Estivesse enganando a Deus, porque na igreja eu sou outra pessoa. Em casa, na escola, Jesus está falando para esse cara, você não está entendendo. Não é que você deve colocar sua dívida também pagar. Você não vai conseguir pagar, mesmo que seja 50. Ninguém consegue ficar 2 dias sem salário de forma nenhuma. Você não vai conseguir pagar. Mas ele não está entendendo isso. Olha só, agora, o detalhe que o texto ressalta para a gente. O detalhe que Jesus está dizendo para esse homem, depois da parábola que ele contou, da dívida, daquele que amava mais, olha o detalhe que Jesus vai contar. Você está vendo essa mulher? Depois que ele contou a parábola, e ele explicou, e o fariseu respondeu de forma correta, ele está vendo, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Existe uma forma que você devia tratar toda pessoa que chegava na sua casa. O principal era lavar os pés dessa pessoa. Ou você lavava, ou você designava um empregado para fazer isso. No mais, você colocava azeite perfumado na cabeça da pessoa, porque viajava num sol escaldante, suor era terrível. Então, azeite perfumado para ficar tranquilo o ambiente ali. Você saudava uma pessoa póstulo. Se fosse uma pessoa da mesma autarquia que você dava um beijo na face. Se fosse uma pessoa que estava acima de você, você beijava a mão. Se fosse uma pessoa que estava abaixo de você, você sentia a mão para essa pessoa te beijar. Jesus está dizendo, você ficou tão observando tudo que essa mulher ia fazer, ficou tão preocupado com as atitudes dela, que aquilo que você deveria fazer, você não fez. Então você se preocupou tanto com a outra pessoa, que com você mesmo, nada. Sabe aquele ditado que a gente usa aqui no Brasil? O macaco senta em cima da sua cauda, para apontar para a cauda
Jesus diz isso numa parábola, quando ele fala: você olha o cisco que está no olho do irmão, mas não repara a trave que está no seu olho. Sabe o que é isso? A melhor defesa é o ataque. A gente, via de regra, faz isso com aquilo que a gente tem dificuldade de lidar. Um dos motivos é porque possivelmente a gente também queria fazer isso. Eu tive a minha adolescência, e como eu já falei aqui, vocês viram que eu fui um adolescente muito comportado, sempre muito jovem, sempre um exemplo. Isso também refletia na minha casa. Eu tive muita dificuldade com meu pai na época da minha adolescência. A gente brigava 3x2, direto. E as maiores críticas que eu fazia para o meu pai, eu sei que eu vou arrepender de falar isso, porque depois minha esposa vai pegar no meu pé, mas as piores críticas que eu tinha com meu pai, eu tenho hoje. Meu pai falava alto quando não podia, eu falo alto quando não posso. Meu pai falava demais e não pensava antes de falar. Muitas vezes eu falo demais e não penso antes de falar. Meu pai aponta, pode olhar para mim, olhou para minha cara, né? Meu pai apontava o dedo na hora que não precisava apontar, eu aponto o dedo na hora que... Tudo que eu tinha dificuldade de lidar com ele, a mesma teimosia, porta, teimoso que ele é, eu sou a mesma teimosia, porta, teimoso que ele é. A genética nossa não é só da mão. Você vê a minha mão e a mão do meu pai é igualzinho. E se passar da lei, teimoso igual ele, mas torrão, ele tudo igual. Mas eu estou vendo que a orelha fica do mesmo tamanho que a dele. Mas, aí são outros 500, né? Mas tudo igual. Por quê? Aquilo que eu mais não suportava nele, via de regra, é aquilo que eu também fazia. Normalmente, aquilo que a gente condena nas outras pessoas, aponta nas outras pessoas, olha para as outras pessoas, é justamente aquilo que talvez eu gostaria de fazer e não tenho coragem de fazer e a outra pessoa faz. Ou aquilo que eu gostaria de fazer e talvez faça escondido, mas a outra pessoa faz e mostra para todo mundo. E aí o que eu faço para me defender, eu ataco a outra pessoa. Esse fariseu começou a observar tudo aquilo que essa mulher ia fazer e achar isso um absurdo. Mas porque ele ficou tão preocupado com aquilo que ela ia fazer, ele só negou tudo que ele deveria fazer. Isso representa que esse homem não tem capacidade de se relacionar. Por causa disso, ele não se relaciona com Deus. Quando a gente, às vezes, dentro da igreja, começa a observar o que os outros deveriam fazer, ou porque os outros não fazem, gente para dar pitaco e falar: nossa, mas o pastor podia mudar o jeito de fazer, gente para ter ideia na igreja, vira e mexe, chega a gente e fala: pastor, eu tenho uma ideia, vamos fazer um trabalho evangelístico assim. Então, beleza, você pode fazer? Não, eu não posso. Eu estou dando a ideia para alguém fazer, aí você pede para alguém fazer, coloca alguém para fazer, porque eu não vou fazer. É sempre observando o que o outro pode fazer, o que o outro deixa de fazer, e eu mesmo não sou capaz de fazer a minha parte. Esse fariseu, ele julgava as pessoas, esse fariseu é falso, esse fariseu era capaz de observar o que os outros faziam, mas não era capaz dele mesmo fazer. Sabe quem é assim? Eu sou assim. Se eu não tomar cuidado, pela inércia, é isso que eu sou. Mas não é fácil. E assim, não deixa eu carregar isso sozinho, não. Vai dizer que a gente não é assim. Vai dizer que isso não é um retrato daquilo que nós somos. O louvor aqui na igreja, a gente tem uma prática de cantar durante a série de mensagens sempre a mesma música. A gente escolhe uma música e essa música vira tema da nossa série de mensagens. Durante os 4 domingos que a gente pregar essa série de mensagens, a gente vai cantar essa música, que vai ser a música que a gente vai cantar logo após a pregação. Vai ser a música tema dessa nossa série de mensagens. Quando eu cheguei para eles, falei: cara, vamos cantar aquela música assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale. Porque essa talvez seria a melhor música que expressasse aquilo que Deus fez para nós. Porque eu falei isso, essas características, somos nós olhando para o espelho. Mas não é isso que define a gente. Mas nós temos que reconhecer isso. Nós temos que estar pronto para dizer: eu sou assim. Se não fosse Cristo me libertar, é isso que me resumiria. Mas aí Cristo está dizendo assim, fariseu, porque ela reconheceu o quanto ela era devedora, a definição dela agora não é mais uma mulher de má fama. O texto vai encerrar dizendo: filha, vai, porque a tua fé te salvou. A definição dela é restaurada, transformada por Cristo. Quando a gente estiver pronto para reconhecer o quanto a gente não vale nada, a gente vai estar pronto para ouvir aquilo que Cristo está dizendo. Eu afirmo então para você que grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados.
mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. O que nos define agora não são essas características negativas, mas isso nós temos que reconhecer que nós somos, para que Cristo defina o amor, o perdão, o cuidado, o zelo das nossas vidas. Nós temos que reconhecer que nós somos muito devedores, para também compreendermos que nós somos muito amados. Esse fariseu, ele olha para aquela mulher e fala: ela é muito pecadora, mas ele não reconhece o seu pecado. Aí Jesus vai dizer para ele: eu estou amando muito ela, você está precisando reconhecer para eu te amar muito também. O que nos define agora não é o quanto de pecado nós temos, mas precisamos reconhecer isso para descobrir o que nos define agora é o quanto Cristo nos ama, o quanto aquilo que Ele fez na cruz foi completo. Porque senão eu vou achar que Ele morreu na cruz, mas não foi tanto assim, ele não era tão pecador assim. Não, pelo contrário, era. E segundo a palavra de Deus, quando Cristo retornar, eu vou ter que dar satisfação para Ele até das coisas que eu pensei. Por isso que Jesus vai dizer: teve raiva do seu irmão, você já cometeu um assassinato. Então, o perdão dele para a minha vida, o amor dele designado a mim, é muito maior do que eu posso até contemplar ou calcular. Porventura, você consegue calcular para mim quantos pecados a gente cometeu essa semana? Isso é se a gente dizer que até o que a gente pensou a gente pode pecar. Vamos ser sinceros, até dormindo a gente comete pecado. Eu tenho que reconhecer o quanto eu sou devedor para compreender a definição de amor de Deus em nossas vidas. Enquanto a gente olha no espelho, enquanto a gente olha para a nossa podridão fétida, a gente vê o quanto a gente não vale nada. Vem Jesus e fala assim: pronto, agora eu vou tomar conta da sua vida, e quando você olhar, não vai ser mais a tua imagem no espelho, vai ser a imagem de Cristo. E aí a gente pode contemplar o amor dele em nossas vidas. Mas para isso a gente precisa entender: ser cristão significa reconhecer o quanto era puro, mas o quanto Cristo me amou, o quanto Cristo me restaurou, o quanto Cristo me ajudou. Isso sim é o que nos define, que nós não valíamos nada, mas o alto preço foi pago para a gente. Seria a mesma coisa que alguém chegar aqui e falar: pastor, eu comprei um Fusca todo estourado, todo quebrado, e paguei 100 mil por ele. Eu vou dizer: cara, você pagou muito por isso. Cristo comprou as nossas vidas, toda quebrada, todo estourado, e pagou com teu sangue, vale muito o valor do teu sangue. Eu quero convidar você a fechar teus olhos, abaixar a tua cabeça, mas antes que você comece a orar, eu quero desafiar você a ter um instante de oração, um instante de autoanálise, uma autoanálise crítica, uma análise